Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Estamos caminhando nesse tempo da Quaresma, tempo de conversão, e a cada dia dando um passo nas reflexões pertinentes para uma preparação e uma vivência adequada desse tempo, para que nós possamos bem celebrar a Páscoa, que compreende o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sejam bem-vindos e que nós possamos aproveitar bem todo esse tempo. Cada dia uma reflexão, cada dia um pensamento, cada dia uma forma de enxergar a partir dos santos e das reflexões da patrística da Igreja, do magistério da Igreja, para que a gente possa, junto com tudo que nós fazemos, bem viver esse tempo de penitência, de oração e também de vida fraterna. Rezemos então, hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de março, estamos na segunda semana da Quaresma. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu permaneça fiel nesse propósito de viver a Quaresma segundo o coração de Deus. E assim, mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. A liturgia de hoje, o evangelho de hoje, nos apresenta aquela parábola de Jesus, colocando à nossa frente o rico que se esbaldava em banquetes e o pobre Lázaro, que desejava fartar sua fome das migalhas que caíam da mesa do rico. Jesus ainda traça um perfil mais trágico, dizendo que os cachorros vinham lamber as feridas daquele pobre. Quando os dois morrem, aquele que sofreu na terra, que foi humilhado na terra, é acolhido por Abraão. E aquele que teve tudo, que viveu na opulência, que viveu no desregramento, vai sofrer as penas, os castigos. E aí há aquele diálogo entre o rico condenado e o pai Abraão, e a gente sabe qual é o resultado desse diálogo. Amados irmãos, nós somos chamados a refletir um pouco sobre tudo isso, essa catequese que Jesus faz através de uma parábola para mostrar que nós precisamos abrir o coração para viver a fraternidade, a caridade, a oração, para termos uma vida justa, reta, para olharmos e ajudarmos os irmãos, sermos generosos com aqueles que mais necessitam. E, além de tudo isso, vivermos uma vida de piedade. Porque a catequese de Jesus é muito clara em relação a isso. Estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil, onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas com facilidade julgam, acusam. É triste. E eu imagino a tristeza do coração de Jesus quando as pessoas ou quando nós agimos dessa forma. Precisamos aprender a lição. A reflexão de hoje da liturgia das horas, ofício das leituras, é tirada dos tratados sobre os Salmos de Santo Hilário, que foi bispo no século IV. E ele vai dizer o seguinte: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Salmo 127.
Todas as vezes que na Escritura se fala do temor do Senhor, nunca se fala isoladamente, como se ele bastasse para a perfeição da nossa fé, mas vem sempre acompanhado de muitas outras virtudes que nos ajudam a compreender a sua natureza e perfeição. Assim, aprendemos desta palavra que disse Salomão no livro dos Provérbios: se suplicares a inteligência e pedires em voz alta a prudência, se andares à sua procura, como ao dinheiro, e te lançares no seu encalço como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Veja quantos degraus é necessário para subir e assim chegar ao temor do Senhor. Como nós precisamos exercitar e de muitas formas buscar e de muitas coisas nos abster, para que nós possamos chegar a essa virtude. Em primeiro lugar, devemos suplicar a inteligência e pedir a prudência. Procurá-la como ao dinheiro e nos lançarmos ao seu encalço como a um tesouro. Então chegaremos a compreender o temor do Senhor. Então vejam que é preciso realmente fazer um exercício. As coisas não caem do céu. É preciso fazer um exercício, é preciso ir atrás, é preciso buscar. E para isso, faz-se necessário renúncia de muitas outras coisas. Focar naquilo que nós queremos implica em renunciar a muitas coisas que não são agradáveis a Deus. Então, é preciso que nós entendamos também que esse temor a Deus não é medo, não é, e muitas vezes a gente entra nessa de ter medo de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia. O temor que a gente precisa ter é de ofendê-lo, é de cometer pecados que ofendam o coração amoroso e misericordioso de Deus. Esse é o temor que a gente precisa ter. No caso, um temor de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa insensibilidade para com as necessidades do irmão. Esse é o temor que a gente precisa ter. E não temer a Deus, porque Ele é misericórdia. Agora, quando nós desobedecemos, quando nós ofendemos a Deus, aí nós sofremos as consequências. E é preciso que a gente entenda isso. E esse tempo da Quaresma é um tempo adequado para que a gente possa abrir o coração e perceber todas essas coisas. Os caminhos do Senhor são muitos, embora Ele próprio seja o caminho. Pois Ele chama-se a si mesmo o caminho e mostra a razão porque Ele fala assim. O próprio Jesus diz em João 14:6, ninguém vai ao Pai senão por mim. Devemos, portanto, examinar e avaliar muitos caminhos para encontrarmos, por entre os ensinamentos de muitos, o único caminho certo, o único que nos conduz à vida eterna. Há caminhos na lei, caminhos nos profetas, caminhos nos evangelhos e nos apóstolos, caminhos nas diversas obras dos mestres. Felizes os que andam por eles, movidos pelo temor do Senhor. Então, que nós saibamos fazer a escolha certa, para não entrarmos em caminhos que nos desviem do caminho reto, que é o próprio Senhor. Peçamos a Maria que nos conduza por esse caminho reto, que é o próprio Senhor Jesus. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, Imaculada Conceição, Rainha do céu e da terra, auxílio dos cristãos, mediadora das graças de Deus. Mãe do perpétuo socorro, que esmagaste a cabeça da serpente infernal, desatadora dos nós,
Desatai todos os nós da nossa vida espiritual, temporal e da nossa missão, e concedei-nos a graça de nos deixar cobrir pela sombra do Espírito Santo e, fortalecidos por sua força e unção, fazermos da nossa vida um fiel e verdadeiro testemunho da presença, do amor e da misericórdia salvadora de Jesus no mundo. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E assim encerramos a reflexão de mais um dia, nesta quinta-feira, dia 9, desejando a você cada vez mais buscar trilhar esse caminho que nos leva à amizade do pai Abraão. Que Deus nos abençoe. Amanhã retornamos em mais uma reflexão. Encerramos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.